Vou ter que sair daqui porque o vento virou, o fogo veio pra cima da gente aqui. Então, seguindo a missão de bombeiros, a gente correu pra área queimada. Em questão de segundos, o vento virou e o fogo atingiu a área que a gente estava. E olha aqui como é que ele tá ali, ele já tá engolindo as árvores. Aqui onde a gente tá, 199 graus. De uma hora para outra, os bombeiros chamam os colegas incessantemente para que eles se protejam. Uma área segura. Um inferno de fogo e fumaça aqui. Saudações amigos, Missão Carcará. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu absorvi, um pouco do que eu pude entender das operações Brasil Verde e da força-tarefa que tem sido unida em prol do ataque às queimadas e incêndios florestais na Amazônia. Isso daqui de uma plataforma, de um ponto de vista meu, eu que sou um repórter que já tenho aí 15 anos que acompanho tanto incêndios quanto queimadas em parques, áreas de preservação, florestas e matas, lugares variados, relevos variados, tipos de vegetação e biomas variados. E não é uma coisa muito simples, não é uma coisa homogênea, não é um problema só. Eu gostaria de trazer essa visão embasada na minha experiência para que você possa tirar as suas conclusões. Veja aí. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de explicar um pouco como é que está sendo essa ação de combate. É uma ação reativa, é o que está sendo feito pelos governos dos estados amazônicos e pelo governo federal para impedir que os incêndios se alastrem e que os focos que existem atualmente na Amazônia eles sejam extintos, né? Então foi criada essa força-tarefa, né? A Operação Brasil Verde, como ela é chamada, nos 9 estados onde a Amazônia Legal está contida. E através dessa operação está sendo feito emprego de homens em solo, de aviões com capacidade de realmente lançar água sobre os focos que estão nas áreas mais profundas de floresta, para que eles sejam ou extintos ou para que haja um resfriamento e as equipes em solo possam uma grande monta. São 30 mil militares do Exército Brasileiro de prontidão, 6 mil da Força Aérea Brasileira. Então, assim, é bem abrangente, e a previsão é de que esses trabalhos dessa operação, que conta com tanto informações de satélites quanto a codificação deles em campo, utilizando ali antenas modernas, né, utilizadas em operações militares mesmo, para que se possa acabar com esses focos nos locais. Vai ter dia 24 de setembro essa operação. Dali em diante a ideia é que se mantenha um monitoramento muito ativo, né? Apesar de que a partir de setembro, historicamente, a gente já tem uma redução significativa dos incêndios devido à chegada, né, da estação de chuvas, né? O fim da estação de estiagem, que é essa época agora que a gente está vivendo, geralmente começa ali entre julho e termina em setembro, quando muito avança outubro, dependendo de meses atípicos de seca prolongada, como tem sido esse mês. E esse é um dos motivos, na minha análise, de por que os incêndios se ampliaram tanto
em comparação, uma comparação muito recente também, né, dos últimos 2 anos, muitos incêndios e tal. Na verdade, quando você tem uma época muito úmida, não tem como você ter tantos incêndios. E quando vem a seca, aquele material que caiu da floresta e que se acumulou no solo dela ali, ele se torna um combustível extremamente ressecado, porque ele já sofreu uma degradação natural, uma degradação biológica, né? Micro-organismos decompuseram aquele material, e aquilo ali, quando chega à estiagem, se torna um chão de fogo, né? Para labaredas muito fortes, intensidade de calor muito grande, que traz sim um dano maior na época de seca. Esse, para mim, é o motivo principal de esse ano a gente estar observando tanto calor, porque não houve mudança de regras, não houve mudança de legislações, não houve mudanças importantes, redução de operações de repressão, né? Então, isso daí para mim seria a causa principal. Minha mata de uma vez, é bem ali onde a gente estava. Bem ali a gente estava. Nesse momento o fogo virou o jogo aqui. A gente se refugia. Eu vejo que sim, uma propagandização muito grande vinda de fora e comprada como narrativa aceita aí por vários órgãos, vários formadores de opinião, que tem como interesse simplesmente propagandear para ganhar audiência. Então eu vejo que muito disso, muito irresponsável, muito ideológico também, né? E eu acho que, terminada essa fase, é inevitável se pensar, já que se ganhou essa proporção toda, vamos aproveitar isso daí, vamos criar mecanismos de sustentabilidade, mecanismos para evitar queimadas desnecessárias, né? Evitar, porque é importante destacar que a queimada significa que você tem uma área e você utiliza o fogo para limpar essa área, você ateia fogo por algum motivo nela. O incêndio florestal é um evento dentro de uma mata fechada, que não é propriedade, ou pode ser dentro de uma reserva legal, mas ele é dentro da mata, ele não é onde a mata foi cortada. Isso é uma queimada, um lugar onde você tem uma área sua e você usa o fogo para manejo, né? É uma coisa pensada pelo homem, feita pelo homem, né? E claro, muitas vezes ilegal. A maioria das vezes é ilegal, porque não se permite colocar fogo numa área para qualquer motivo que seja. Essa questão da ideologia, ela faz as pessoas ficarem um pouco cegas. Eu já vi grandes jornalistas que, nossa, me deixaram envergonhados quando disseram que, por eu ter uma posição neutra, né, de avaliar o que está acontecendo, e não uma de paixão, de defesa a todo custo de coisas que às vezes não necessariamente estão sendo atacadas, né? Já vi gente falando assim, como pode jornalista que se diz ambientalista, defensor da natureza, do meio ambiente, da ecologia, tomar tal e tal partido? Meu amigo, você acertou já na primeira. Eu sou jornalista, eu não sou ambientalista, não, eu não sou defensor do meio ambiente. Então, eu trago as informações desse meio, que é um meio onde eu transito. Eu tenho sim minha afeição, eu tenho sim algumas lutas que são caras para mim particularmente, mas isso não influi no meu trabalho. Meu trabalho é trazer essas informações e colocar. Não adianta você sair demarcando a área de preservação, onde isso significa que você não pode fazer nada ali dentro, né? É uma área isolada, uma área que aos poucos perde-se o interesse. A sociedade fala assim, tem aquele lugar lá, mas é um lugar que ninguém vai, ninguém usa. Perde-se o interesse sobre aquilo. Eu sou favorável a áreas de conservação, que são o quê? Áreas onde há espaço em que você mantém longe do alcance das pessoas, mas que você cria mecanismos sustentáveis para que aquela área seja utilizada e logo as pessoas criem afeição por ela, a defendam, a conheçam, saibam que existe ali dentro, e as populações em volta, que muitas vezes são levadas a fazer desmatamento para tirar lenha, para vender para madeireiras essas madeiras de lei que estão lá dentro, elas possam fazer um uso sustentável, tirar a riqueza dali, trabalhar com ecoturismo, trabalhar com vários outros aspectos, ajudando biólogos, ajudando ornitólogos, ajudando outros especialistas.
Isso para mim é o mais importante, porque a pobreza leva muitas vezes a esse tipo de ação, a esse tipo de desmatamento. Medidor laser de temperatura, 315 graus naquele ponto onde os bombeiros estão trabalhando. Temperatura muito extrema. Outro ponto que eu ouvi também é a questão dos governadores. Isso mostra o tanto que a situação amazônica ela não é homogênea, ela é heterogênea. Você tem vários tipos de problemas. Enquanto lá no Pará, por exemplo, a grilagem de terras para abertura de pastos ilegais, o governador, inclusive o Helder Barbalho, falou que as áreas maiores são lugares que são abertos na floresta, a floresta é removida em propriedades que não são dessas pessoas, os pastos são abertos e alugados. Esses pastos são alugados para servir para o gado de outras pessoas, até que a lei haja. E como a lei demora para agir, até lá o cara já oferiu o lucro que deu para pagar pelo desmatamento, deu para pagar pelo pasto e o resto ele lucrou ali, depois ele vai abrir outras. E nesse processo, para abertura rápida, para que potencialize-se esse lucro, o que eles fazem? Derruba a floresta e atém o fogo. É um fogo irresponsável e não existe licenciamento ambiental para isso. Eu vi também muita gente falando do desmatamento que é feito também clandestino e da retirada de madeira em outros estados também. Então você vê, não é um problema, são vários problemas que levaram a essa situação. E a gente vê que há uma propagandização no exterior muito forte e questões que têm levantado, inclusive, maior apreensão brasileira e dos países amazônicos também, porque pode se tornar a bola da vez também a questão de interferência na nossa soberania e internacionalização da Amazônia, ou seja, o Brasil perder a capacidade de gerenciar isso daqui. Uma das coisas que o governo atual tem mostrado, eu não sei se concordo com a forma como tem sido colocado, que a demarcação de terras indígenas seria um passo para que organizações internacionais como a ONU e outras possa futuramente, ao se dizer tutora dos direitos desses povos, que nesse formato eles se tornam não brasileiros, né, de ter um país ali e um país com débitos já e laços com essas organizações internacionais e os seus interesses. Então eu vi muito essa preocupação também, é uma preocupação legítima, eu acredito, talvez não na medida que o governo atual tem colocado, mas que você vê que realmente o trabalho de algumas ONGs ele é assim, ele é feito assim. Por que desse patrocínio que vem de fora? É um patrocínio que planta lá dentro e traz dinheiro para dentro desses territórios, logo compra-se a influência, né, dos políticos, e quando você compra a influência dos políticos, você consegue legislações que favorecem aos interesses de quem financia, no final das contas, essas ONGs, porque no final das contas ninguém dá dinheiro de graça para ninguém.